Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Xadrez Romântico, onde o nosso lema é xadrez e muita diversão. E hoje a gente vai de análise, certo? Vamos fazer aqui uma análise de uma partida que aconteceu entre Magnus Carlsen, um dos melhores jogadores da história do xadrez, né? E ele tá jogando aí essa partida, né, contra uma jogadora. E a gente vai deixar aqui no ar para você tentar descobrir, desvendar aí o mistério de quem será essa jogadora. Conforme a partida for acontecendo, a gente for fazendo então essa análise, você já vai tentando aí adivinhar, já vai colocando nos comentários para ver quem vai ser o primeiro a acertar, né? Quem que vai ser essa jogadora. E eu já vou dando um spoiler aqui. Essa jogadora... Não vou dar o spoiler, não. Primeiro, então, lance aqui, ó. Magnus Carlsen está jogando de pretas e essa jogadora misteriosa está jogando de brancas. E4. Talvez por esse lance você já consiga descobrir qual que é o estilo aí da jogadora que está jogando de branca, certo? C5, Magnus Carlsen sempre joga, ou quase sempre joga, a siciliana, né? Cavalo F3, E6... Captura no centro, né? A siciliana, então, aberta. E esse cavalo C6, que é a marca registrada aqui do Magnus Carlsen, né? Cavalo C3, A6, justamente para passar a dama aqui para casa de C7, né? Uma coisa que é bem comum de ver o Magnus Carlsen fazendo, certo? Bispo E3, em algumas linhas esse bispo pode entrar em B6, ganhando a dama. Então sempre tem que ficar atento, né? Com golpes táticos e situações que acontecem. Né? O cavalo às vezes vai para E7 aqui em algumas linhas e o bispo tem acesso a essa casa, protegido por um cavalo ou alguma coisa assim. Pode acontecer, principalmente numa partida de blitz, né? Dama C7, dama D2 para fazer o roque grande. Novamente, talvez você já conheça qual partida é essa ou qual que é o estilo aqui dessa jogadora que também foi espetacular. Primeiro spoiler aí, né? Cavalo F6, atacando o peão central, preparando para fazer uma ruptura com o lance D5 aqui, né? F3, preparando expansões aqui na ala do rei, né? Essa alavanca que segura a casa de G4, né? E ao mesmo tempo protege aqui a questão do peão central, para justamente evitar muitas vezes essa ruptura central aqui, né? Bispo E7, desenvolvendo, preparando para fazer o roque curto, né? O pequeno roque aqui. Roque grande, mais uma vez, talvez você já saiba quem é essa espetacular jogadora, por esse estilo agressivo que ela tem. Aí já ficou mais uma dica, hein? B5, Magnus Carlsen não vai ficar esperando o ataque acontecer aqui na ala do rei, ele vai tentar um contra-jogo na ala da dama, né? G4 veio, que é natural. Cavalo por para aliviar um pouco das tensões aqui e preparar já um possível B4, né? Aí da expansão. Capturou no centro, bispo B7. Já fica de olho, né, nessa diagonal, uma vez que esse peão aqui está enfraquecido, né? Esse bispo fica numa diagonal muito poderosa mesmo. E qualquer movimento aqui de peão, esse bispo captura, ameaçando então as torres. Né? Então é um lance bem interessante. Fiz aqui as flechas erradas, né? Que visa justamente evitar esses avanços, ou dificultar, pelo menos, né, esses avanços aqui no centro e na ala do rei. Mas é uma jogadora muito agressiva. Será que você já sabe quem é? E ela joga E5 mesmo, preparando aqui ataques no centro e na ala do rei, e já fazendo com que esse cavalo tenha que voltar. A única casa que sobrou aqui para o cavalo seria G8 ou D5. Porém, o Magnus Carlsen tem uma outra ideia. Aqui, a gente vai deixar aqui, ó, uma análise que não foi jogada na partida com bispo por F3. Se tivesse sido jogado esse movimento, você pode ficar pensando, né? Mas se tivesse jogado bispo por F3, o que será que acontecia? Vai estar atacando as duas torres, né? Então a gente vai fazer aqui uma breve análise. Captura-se o cavalo, que estava atacado pelo peão. Tem a opção de recapturar aqui ou capturar uma das torres, porém nesse caso vai capturar mais uma peça, né? Então já seriam duas peças pela torre. Então apenas recapturou, ameaçando ainda as duas torres. Bispo G2 ameaça a troca e em raio-x aqui, ó, ameaça também a torre. Então mesmo que seja capturado aqui a torre, as brancas simplesmente capturam a torre de A8. Aqui o computador já dá quase 2 pontos de vantagem para as brancas, né? Vou ainda seguir um pouco mais a análise para o pessoal ter uma ideia. Aqui uma linha bem de computador mesmo, bispo C5. Se capturar aqui vai ter cavalo por F6, depois seguido de cavalo por G4, com uma peça a mais para as brancas. Realmente tem vários peões
pela peça, né? As pretas, mas é uma posição que, segundo os computadores, 2 pontos de vantagem mais ou menos para as brancas. Logicamente, entre seres humanos, uma posição bem difícil de jogar, né? Ó, H5, captura-se aqui. Aqui a gente finalizou a análise para ter uma ideia de que realmente as brancas estão um pouco melhores, né? Então, voltando aqui, ó, o Magnus Carlsen jogou cavalo por G4, naquela posição, né? Aqui, ó. Ao invés de bispo por F3, cavalo por G4. Aproveitando o tema da cravada aqui do peão. Se o peão capturar, o bispo captura aqui a torre e tem vantagem material, né? Torre G1 atacou o cavalo e ao mesmo tempo fez um raio-x nesse peão de G7 aqui, né? Interessante que nessa posição não é possível jogar bispo por F3, ou é possível, mas entra numa linha semelhante àquela que a gente tinha visto aqui, ó. Bispo por G2, cavalo por H2, então já se foram 3 peões nessa brincadeira aqui, né? Dama F4, atacando o cavalo e o bispo. Bispo captura aqui em D1, captura essa torre lá em A8, bispo volta e dama por. Então já dá para perceber aqui, né, que as brancas têm a mesma peça a mais, nesse caso aqui com mais ou menos igualdade, porque os peões não caíram aqui na ala do rei, né? Então são realmente muitos peões e além de tudo um par de bispos pela peça. Jogando entre seres humanos aqui, muito difícil, o computador analisa como igualada essa posição. Mas é linha de computador, né? Então, torre por G1, Magnus Carlsen preferiu aqui jogar cavalo H6. Passando o cavalo para F5, se a torre captura, ele pelo menos ganha um tempo aqui com o cavalo F5, depois captura o bispo para aliviar as tensões aqui no centro, né? Porém, essa é uma jogadora extremamente agressiva. E talvez por esse motivo você tente imaginar quem será que é, né? Jogou bispo D3, ela não está se importando com a questão material, ela evitou o salto do cavalo para F5 com o bispo F3, senão ela simplesmente captura, e depois entra com uma torre na sétima aqui, né? Tem a opção ainda de capturar o peão de F3, né? Porém não seria uma boa, que a gente vai fazer essa análise aqui, ó, para você ver. Bispo por F3, torre de D, F1, bispo B7, isso aqui é só para que o pessoal às vezes fica ali na mente, né? Mas será que não era bom capturar mesmo? Tinha um peãozinho ali de graça, né? Ó, aqui as brancas já têm um ponto de vantagem, não é uma vantagem muito considerável, mas é uma vantagem por conta da atividade que as peças conseguiram, né? Vamos seguir um pouco mais aqui a análise, ó. Análise bem de computador, não compensa a gente ficar fazendo de forma profunda aqui, né? Mas apenas para visualizar como era uma posição um pouco vantajosa também para as brancas aqui, ó. Questão de atividade de peças. Cheque aqui, simplesmente captura com o bispo, né? Para quem não visualizou. E ainda tinha a opção de voltar a torre aqui para F1 também. Beleza? Então, uma posição dinamicamente melhor para as brancas. Mas é, entre os seres humanos, totalmente jogável essa posição, né? Magnus Carlsen preferiu não jogar bispo por F3 e jogou simplesmente aqui, ó, nessa posição, bispo F8. Ele defende o peão de G7, porém ele vai entrar num tema muito interessante. O rei deveria ter vindo para F8, ou ele deve ter imaginado nessa partida aí que foi uma partida blitz. Será que você consegue lembrar que partida foi essa contra essa jogadora misteriosa aí? Não sei, né? Bispo E4 e acredite se quiser, a partida já está acabando depois desse bispo E4 aqui, ó. As brancas já vão vencer. E você vai entender o porquê que esse bispo F8 foi ao mesmo tempo bom, né? A computadora analisa como igualada essa posição, mas é um lance que é provável que aqui o Magnus Carlsen tenha pensado que uma opção era jogar rei F8 protegendo o peão. Ele não queria tirar o rei daqui ao mesmo tempo para ter a opção do roque, né? Por isso que ele voltou o bispo. Mas eu creio que ele tenha imaginado, e isso acontece realmente no xadrez, né? Imaginado que jogou esse lance, por isso que ele vai fazer o próximo lance aqui. Ou ele simplesmente não viu mesmo, que no blitz pode acontecer, né? Seguiu torre C8. E olha o que acontece com a barrinha, já dá vários pontos de vantagem para as brancas aqui. Será que você consegue dar um pause aí e saber qual que foi o lance que essa espetacular jogadora e agressiva, né? Nessa partida que aconteceu o blitz em 2022... Será que você consegue imaginar qual que é o lance que ela fez que arremata a partida? Mais alguns segundos aí. Já vou falar o lance. É melhor você dar o pause, hein? Eu vou mostrar. Bispo B6. Esse bispo B6 pune a situação aqui dessa questão do bispo que ficou em F8. Quando o bispo foi para F8, ele automaticamente trancou o rei aqui, ó. O rei não tem essa casa, não tem essa casa.
e dependendo do cheque que for dado, ele não tem essa casa, nem essa e nem essa. Então, dama por D7 vai ser checkmate, né? Por isso que a dama foi deslocada aqui, ó. Tem um tema tático do desvio acontecendo aqui, ó, com o bispo em B6, certo? Se a dama capturar, a dama vai vir aqui para D7 dando checkmate. Ficou com muita flecha aqui, né? Vamos tirar aqui para o pessoal não se confundir. Ao mesmo tempo, não tem dama em C6, que protegeria, porque o bispo está guardando essa diagonal, e não tem dama D8. Então, realmente, não tem como evitar uma perda severa de material aqui. Magnus Carlsen ainda jogou na partida, uma partida blitz, né? Bispo por E4, capturou aqui a dama, voltou o bispo para evitar o checkmate, que ainda estava acontecendo ali, e simplesmente joga bispo em D6, cavalo F5, e depois de cavalo E4, ele dando risada aqui na partida. Depois a gente deixa aí o link para você acompanhar ao vivo também como que foi essa partida entre eles, o pessoal rindo, né? Foi numa praça pública, então ele perdeu mesmo, mas com grande estilo. Ele sempre foi uma pessoa realmente muito simpática, né, Magnus Carlsen, e nunca se importou muito com a questão da derrota. Recentemente ele teve algumas reações engraçadas, né, quando perdeu a partida, principalmente quando ele precisava vencer, né? Gerou vários memes, mas foi interessante que aqui ele, sorrindo, simplesmente ele realmente abandona a partida, né? Então não tem mais aqui como jogar, a vantagem material é muito grande para as brancas, né? E ele a abandona. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa partida. A nossa jogadora misteriosa é a Judith Polgar, né? Foi uma das melhores jogadoras aí de todos os tempos na questão feminina, né? Considerada realmente uma das melhores. Ela jogava de igual para igual nos torneios abertos. O pessoal sabe, né, que existe o torneio aberto, onde jogam qualquer jogador, em qualquer idade, mesmo que seja criança ou não, e mesmo que seja também feminino ou não. E também existem os torneios separados, né? Torneio feminino. Aí só jogam jogadores do sexo feminino mesmo. Beleza? Espero que tenham gostado da análise aqui da partida. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.